Meus irmãos, eu quero convidá-los para lermos o texto que vai servir para a nossa meditação nessa manhã. O texto encontra-se no Novo Testamento, Epístola de Paulo endereçada aos Filipenses, 4º capítulo. Filipenses, 4º capítulo, leremos a partir do 6º verso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, lemos a Tua palavra, cremos que ela procede de Ti mesmo, cremos que a Escritura foi inspirada pelo Senhor, é a revelação especial do Senhor para nós, Tua igreja, Teu povo, Teus filhos. Nesse momento, ó Pai, nós imploramos para que o mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado agora nos ilumine e nos capacite, a fim de que possamos ouvi-lo claramente nessa manhã. Nós não precisamos de mais informações, nós não precisamos de mais detalhes a respeito da literatura. O que a gente precisa é ouvir o Senhor. E imploramos, ó Deus, para que o Senhor seja servido nessa manhã em falar conosco. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A ansiedade é o mal do século. Você já leu essa frase ou ouviu essa frase alguma vez na vida? Acredito que sim. Eu discordo dessa frase, pois a ansiedade não é o problema deste século. A ansiedade é o problema dos seres humanos desde os pródromos da história. A ansiedade é o mal do ser humano. Desde o começo da história, homens e mulheres sofrem por conta da ansiedade. Alguém já afirmou muito corretamente que ansiedade é pegar coisas importantes, tais como nosso sustento, nossa família, nossa saúde, são coisas importantes. Ansiedade é pegar coisas importantes e torná-las as coisas mais importantes da vida. A ansiedade nasce, portanto, de sentimentos, de prioridades, de motivações e de afetos desordenados. Nós fomos criados por Deus e para Deus para vivermos em íntimo relacionamento com Ele. Contudo, por conta do pecado, nosso coração vive acelerado, nosso coração vive inquieto, nosso coração vive intranquilo. Nós encontramos no 1º capítulo da obra Confissões, escrita por Agostinho de Hipona, a correta, conhecida e precisa frase: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Meu irmão e minha irmã, enquanto você não repousar o seu coração no Senhor, você permanecerá intranquilo. Só o Senhor pode tranquilizar o nosso coração.
Só o Senhor pode nos pacificar, só o Senhor pode nos serenar, só o Senhor pode promover a paz do nosso coração, a paz do nosso ser, a paz da nossa família. Só o Senhor pode promover a paz. A ansiedade, meus irmãos, configura-se como uma expressão de desobediência a Deus. Se a Escritura ordena, não andeis ansiosos, ficar ansioso é, portanto, um ato de desobediência a Deus. Além disso, a ansiedade é uma condição do coração que dá origem a muitos outros pecados. Pense por um momento em quantas diferentes ações e atitudes pecaminosas decorrem da ansiedade. A ansiedade sobre as finanças, por exemplo, pode dar origem à cobiça, à mesquinharia, ao roubo. A ansiedade sobre ser bem-sucedido em alguma tarefa pode dar origem a um indivíduo irascível, áspero, grosseiro. A ansiedade sobre como alguém lhe responderá pode fazer você encobrir a verdade ou ocultar algumas coisas. Enfim, a ansiedade é sempre altamente prejudicial. Meus irmãos, o autor dessa recomendação encontrava-se em uma situação altamente desfavorável e inconveniente. O autor dessa exortação, não andeis ansiosos de coisa alguma, tinha, do ponto de vista meramente humano, todos os motivos para estar ansioso. Quem proíbe a ansiedade aqui tinha motivo para estar ansioso. Paulo encontrava-se preso. Filipenses é uma das epístolas da prisão. O apóstolo Paulo encontrava-se preso, aguardando o julgamento da acusação de ser traidor de Roma, visto que ele negava-se a chamar o imperador romano de Quírios, de Senhor. O seu Senhor não era César, o seu Senhor era Jesus. A palavra grega traduzida por ansioso comunica a ideia de divisão. A pessoa em estado de ansiedade encontra-se dividida. Na ansiedade, várias forças puxam a mesma pessoa para lados diferentes. O otimismo nos leva para um lado, o pessimismo nos leva para outro. As nossas esperanças nos levam a uma direção, os nossos temores nos puxam na direção oposta. Por conta de tudo isso, a pessoa ansiosa fica dividida, e por estar dividida, por encontrar-se numa situação de não plenitude, ela não para. Ela fica ali, inquieta, intranquila. E não apenas ela encontra-se inquieta, ela deixa aqueles que convivem com ela na mesma condição. O ansioso fica irritadiço. O ansioso fica nervoso. O ansioso fica pessimista. O ansioso fica negativo. Por trazer grande preocupação, a ansiedade afeta o indivíduo e todos os seus relacionamentos aos poucos, filhos, esposa, trabalho, amigos, todos vão sofrendo por conta da ansiedade. O ansioso, portanto, sofre e faz sofrer. Ele não sofre sozinho. Ele faz aqueles que convivem com ele sofrerem também. A ordem do apóstolo Paulo é de não ficar ansioso ou inquieto por coisa alguma. O texto é exigente, porque coisa alguma é algo muito amplo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós o seguinte: nada justifica, nada autoriza, nada libera a ansiedade na vida do crente. Nenhuma crise política
como a que estamos vivendo hoje, nenhuma crise econômica como a que estamos vivendo hoje, nenhuma crise sanitária como a que estamos vivendo hoje. Nada justifica a ansiedade. Por quê? Porque o Senhor é soberano, está no controle da história e está cuidando das nossas vidas e já deu muitas provas e evidências de que está fazendo isso. Deus não apenas dá uma ordem, Deus não apenas oferece para nós uma proibição, Ele também oferece a solução. Encontramos nessa passagem 3 atitudes que ajudam o crente a vencer a ansiedade. Eu preciso da ajuda do Senhor para vencer a ansiedade. Acredito que vocês também. Quais são as orientações que a palavra de Deus nos dá a respeito desse tema? Vencemos a ansiedade, em primeiro lugar, orando. Meus irmãos, o principal remédio para lidarmos com a ansiedade não é o Rivotril, é a oração. Não estou aqui condenando quem precisa fazer o uso desse tipo de medicamento. A minha crítica é que muito facilmente, muito rapidamente nós recorremos aos expedientes farmacêuticos e não oramos. E como veremos, muito do nosso estado ansioso tem relação com a nossa falta de oração e falta de consagração ao Senhor. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ansiedade é energia empregada para o lugar errado. Corrigimos isso redirecionando essa energia para o lugar correto e adequado. Em vez de se concentrar no problema, meu irmão e minha irmã, concentre-se no Senhor. Essa é a lição que aprendemos com esse versículo. Em vez de focar nos problemas da vida, e são muitos, eu sei, a Escritura diz, em vez de concentrar-se nos problemas, concentre-se no Senhor. Isto é, transforme a sua ansiedade em oração. Transforme as suas preocupações em súplica diante do Senhor. Transforme a sua tristeza em pranto, em choro, prostrado diante do Senhor. Concordo com você com o fato de que a ansiedade é absolutamente involuntária. Se tivéssemos condições de configurarmos o nosso coração, como configuramos a televisão, o computador ou o celular, seguramente todos nós iríamos desabilitar a função ansiedade. A ansiedade é involuntária. Porém, a decisão de enfrentar a ansiedade com oração é sim voluntária. A decisão de transformar a ansiedade em oração é sim um ato da nossa vontade, é sim um ato da nossa volição. Podemos fazer uma escolha. Ou enfrentamos a ansiedade com oração, ou somos vencidos, consumidos e corroídos por ela. Todos nós podemos fazer essa escolha. Paulo, sob a influência e inspiração do Espírito do Senhor, nos ensina a fazermos conhecidas diante de Deus as nossas petições. A ideia aqui é que o Senhor conhece as nossas necessidades, mas Ele deseja que a gente fale para Ele. Devemos tornar conhecidas diante do Senhor as necessidades que temos. O remédio de Deus para a ansiedade, que é a oração, deve ser empregado de acordo com a prescrição divina. Quando a gente vai no médico, a gente sai de lá com uma receita, a gente vai na farmácia ou a gente vai no posto. É uma delícia quando o remédio prescrito tem no posto de graça, não é mesmo? Enfim, a gente pega o remédio e a gente vai tomando o remédio de acordo com a prescrição divina.
E existe aqui uma prescrição do Senhor para nós, porque Paulo, ao falar sobre prece, refere-se à oração, súplica e ações de graças, nessa ordem. Meus irmãos, a palavra empregada aqui para fazer referência à oração é o termo bíblico mais genérico para fazer referência a essa conversa da alma com Deus. A oração começa quando focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. O ponto culminante, o clímax da oração é o relacionamento com Deus. Gente, a oração não existe para nós informarmos ao Deus onisciente as nossas necessidades. A oração serve principalmente para usufruirmos da amizade com o Senhor. Ontem eu tive uma experiência altamente agradável. Foi uma experiência, assim, muito feliz. Eu passei o dia aqui na igreja, vim de manhã, fui embora à noite, cheguei em casa por volta de umas 8h15. E eu escutei, na hora que eu abri o portão de casa, o André ainda estava acordado, e ele falou assim: Eba! Eba! Tipo, o papai chegou, antes de eu dormir. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Aquilo tocou meu coração. E eu fiquei pensando, será que oração sincera não é justamente isso? É falar, oba, meu pai me escuta. Eba, o Senhor é meu pai. Oração é isso, é relacionamento com o Senhor, é a conversa de um filho com o pai. Paulo prossegue. Devemos também suplicar ao Senhor. Súplica é pedir com rogos, é pedir com argumentos. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou a fazermos isso. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 7, João 14, verso 13. Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Na epístola de Tiago também aprendemos sobre essa lição. Nada tendes, porque não pedis. Devemos pedir ao Senhor por sua bênção, por sua graça, por seu socorro e auxílio. Finalmente, o apóstolo Paulo fala também sobre ações de graças. Paulo está ensinando o seguinte: ore, suplique, peça, mas não se esqueça de agradecer. Não se esqueça de agradecer. Em momentos de crise, nós temos a tendência de nos concentrarmos nos problemas. E o apóstolo Paulo está nos ensinando, ok, peça, mas não se esqueça de agradecer. Em momentos difíceis, crie o hábito de fazer aquela retrospectiva e veja o Senhor conduzindo a sua história. Repare, note, observe que o Senhor sempre esteve com você. Conte as bênçãos, meus irmãos. Aprendemos isso com o hino 63. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da tua divina mão. Vem dizê-las, todas de uma vez. Quem se lembra? E verás surpreso quanto Deus já fez. Para os que escolheram transformar a ansiedade em oração, há uma promessa, encontrada aqui no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardar aqui foi retirada do contexto militar e apontava para o trabalho de um soldado na condição de sentinela. Até hoje, quando a gente passa nos quartéis, a gente vê os meninos ali vigiando o perímetro do quartel. Eu não servi o exército, não tive essa experiência, na época não queria mesmo. Hoje eu até penso que talvez teria sido interessante, mas mesmo sem ter servido, a gente sabe que uma das funções do soldado é proteger o perímetro. O apóstolo Paulo, quando diz que a paz de Deus guarda a nossa mente,
está dizendo o seguinte: quando a gente ora, quando a gente transforma a nossa ansiedade em oração, Deus coloca um soldado na porta da nossa mente. Esse soldado se chama paz de Deus, e ele protege o perímetro. Então, se a ansiedade vier, se ela bater na porta, olha, aqui é a ansiedade querendo entrar nessa mente. O soldado que se chama paz de Deus diz: aqui você não entra. Você não tem autorização e permissão para entrar e ficar aqui. A paz de Deus guarda o nosso coração. Aqui é importante fazermos uma distinção entre paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus, queridos irmãos e irmãs, é um estado. Então, todo crente, toda pessoa convertida a Jesus Cristo usufrui de paz com Deus. A nossa rebeldia, a nossa inimizade com o Senhor por conta dos nossos pecados foi resolvida por conta da obediência de Jesus e por conta do que Ele fez no Calvário para a nossa justificação e salvação. Isto é, todo crente, toda pessoa que creu em Jesus Cristo, que crê no Senhor Jesus, usufrui de paz com Deus. Já a paz de Deus não é um estado, mas sim uma condição. Ou melhor, é um sentimento. A paz de Deus é uma sensação de tranquilidade, confiança e de repouso no Senhor. Há muitos crentes que têm paz com Deus e que não usufruem na vida de paz de Deus, visto que estão sofrendo por conta da ansiedade. Meus irmãos, o Senhor, por meio de sua palavra, nos ensina, nos convida nessa manhã a transformarmos a nossa ansiedade em oração. Essa é a primeira receita. Essa é a primeira solução. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos ensina a vencermos a ansiedade por meio dos nossos pensamentos. Nós somos aquilo que registramos em nossa mente. Se nós arquivamos coisas boas, vamos tirar de lá coisas boas. Agora, se depositamos aquilo que é ruim, vamos sacar da nossa mente coisas ruins, aquilo que não é proveitoso e útil. No verso 8, Paulo faz uma lista do que deve ocupar os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, deve ocupar os nossos pensamentos tudo o que for verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. Além de pensarmos no que é verdadeiro como forma de prevalecermos sobre a ansiedade, devemos também nos ocuparmos com a verdade que é a palavra do Senhor. Ocupe a sua mente com a verdade, não com fofoca, não com outras coisas. Ocupe a sua mente com a verdade. Que o Salmo 1, que descreve o comportamento do justo, sirva bem para representar a sua conduta. Que você seja aquela pessoa que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Paulo continua: além de pensar naquilo que é verdadeiro, os crentes devem pensar naquilo que é respeitável. Respeitável comunica aqui a ideia de alguém que vive nesse mundo com uma profunda consciência de que o universo inteiro é um santuário e que tudo que o crente faz deve cultuar ao Senhor. A lista continua: pensem em tudo que é justo. A palavra grega traduzida por justo aqui comunica a ideia de um bom relacionamento com Deus e com os homens. Ou seja, o indivíduo justo tem amizade com o Senhor e vive bem com os seus pares. Paulo continua: pensem em tudo o que é puro. E puro aqui tem relação, sim, com a pureza moral. As pessoas daquela época, como nós hoje, eram e são constantemente tentadas pela impureza sexual. No Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo, criticando e condenando a religião meramente estética dos fariseus, afirmou quanto ao adultério o seguinte: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou.
Por causa do pecado, os desejos distintivos de cada gênero foram dominados pela autossatisfação que brota do desejo cobiçoso no lugar de ter o desejo de agradar ao Senhor. A partir do pecado, as exigências dos desejos sexuais começaram sua interminável espiral descendente. Nosso pensamento não pode se comprometer com o que é impuro. Paulo prossegue: pense em tudo que é amável, ocupe a sua mente com coisas boas, não maquinando mal contra outro ou elencando os defeitos de outra pessoa. Ocupe a sua mente com o que é amável, com o que é de boa fama. Cuidado com os seus pensamentos. Boa parte do estado ansioso de uma pessoa é porque essa pessoa se ocupa demais com coisas que não agradam ao Senhor e com coisas que são meramente materiais. Se você gastar horas do seu dia nas redes sociais, onde todo mundo é mais feliz e mais rico e mais bonito que você, se você gastar grande parte do seu tempo consumindo entretenimento americano e europeu, por meio das séries, dos streamings da vida, que muitas vezes ensinam valores errados, se você ocupar a sua mente apenas com coisas materiais, você vai sim se comprometer com a ansiedade. Grande parte da nossa ansiedade tem relação com aquilo que nós alimentamos no coração e no pensamento. Não estou dizendo aqui que toda inquietação é pecado, mas posso afirmar sim, a partir da minha própria experiência, que grande parte das nossas inquietações são sim consequência de más escolhas que a gente faz. Em terceiro lugar, a terceira maneira pela qual a gente pode vencer a ansiedade é praticando a palavra de Deus. Existe uma grande conexão entre o verso 8º e o verso 9º, entre o seja isso que ocupe o vosso pensamento do verso 8º e o isso praticai que encontramos no verso 9º. A dinâmica do cristianismo se deriva da união, da combinação dessas duas situações, pensamento e prática. E a Bíblia lida com o assunto dos nossos pensamentos por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ele revela o estado do nosso homem interior. E em segundo lugar, porque o estado do nosso homem interior determina o nosso homem exterior. No decorrer de seu ministério, Paulo não apenas ensinou a palavra de Deus, mas a praticou, de sorte que seus discípulos encontravam nele um modelo, um exemplo de conduta. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, declarou Tiago no capítulo 1 de sua epístola. A conclusão de Paulo é bela e é empolgante. Além de poder contar com a paz de Deus que excede todo entendimento, o crente também pode contar com a própria presença do Deus da paz. A paz de Deus, meus irmãos, concluindo essa nossa reflexão, é o parâmetro que ajuda os crentes a determinarem se estão dentro da vontade de Deus ou não. Escrevendo aos Colossenses, Paulo ensinou: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Como é que eu posso saber, identificar se eu estou dentro da vontade do Senhor? É avaliando se o meu coração tem dessa paz do Senhor, que excede todo entendimento. Podemos vencer a ansiedade orando, tendo bons pensamentos e praticando a palavra do Senhor. Naturalmente, meus irmãos, eventualmente, pessoas precisam sim do recurso médico, farmacêutico, não existe erro nisso, há desajustes, desarranjos internos. Nós não somos dessa gente que se escandaliza ou que proíbe o recurso farmacêutico.
muitas vezes ele é importante, ele é necessário. O que não pode acontecer no nosso meio é de nós recorrermos a esses expedientes em um primeiro momento. O crente ora, o crente se concentra no Senhor e o crente pratica a palavra do Senhor. Dessa forma, o Senhor haverá de nos auxiliar e nos ajudar a vencermos a ansiedade. Que o bom Deus nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.